A voz que inova é ON. Vamos lá, dar início a um novo episódio Voz ON 360. Hoje recebendo aqui um convidado, o senhor Regis Monteiro, coordenador de operações da empresa Ampla Saúde Ocupacional. Primeiro, quero agradecer a empresa Ampla pelo esse espaço e o excelente profissional que estão aqui conosco para falar, então, da saúde ocupacional dos colaboradores da Voiser, né? E também da profissionalização que a Ampla trouxe para nossas operações. Bom dia, Regis. Bom dia, Flávia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Sandro. Bom dia, Flávia. Vamos lá, então. Conta um pouquinho para nós, Flávia, de como começou essa parceria, né? Do que a gente tem, o que a Ampla tem agregado a nós, nas nossas operações. Deixar para vocês aí baterem um papo e contarem aqui para os nossos clientes, para todos que estão nos assistindo, a importância do setor, né? Dessa disciplina dentro da empresa, do Grupo Voiser, né? E contar para a galera aí, então, um pouquinho mais da nossa jornada junto à Ampla e aos nossos colaboradores. Vamos lá, então. Bom, a segurança e a parte de saúde mental para a Voiser é um pilar extremamente importante, né? E a Ampla tem nos auxiliado muito nas nossas operações, no nosso dia a dia, em todas as áreas da saúde e segurança do trabalho, né? Desde a parte de prevenção do adoecimento mental, das doenças ocupacionais do trabalho, a parte de gestão de equipamentos de proteção para garantir uma maior segurança para os nossos colaboradores, né? A parte de laudos técnicos, né? Então a gente tem um programa de gerenciamento de risco, laudo técnico de condições ambientais de trabalho, né? Que são análises e laudos que as empresas elas precisam ter, né? Para que a gente possa ali fazer um mapeamento, né? Registrar o levantamento de todos os riscos que a gente tem na nossa organização, por cargo, por colaboradores, né? E desde que a gente teve essa parceria com vocês, a gente teve aí uma agilidade, uma tecnologia muito grande nessa área, né? E a gente consegue hoje ter todo um controle e um gerenciamento melhor das nossas atividades dessa área, né? E, bom, não sei se tu quer trazer um pouquinho para nós também de qual que é a eu gostaria atuação que do Regis, né? falasse um pouquinho da Ampla, né? Quem é a Ampla, né? Como ela atua, né? Aonde que ela está inserida no mercado, né? Fala um pouquinho para nós, Regis, sobre a Ampla. Bom, a Ampla ela vai completar 9 anos, né? Então ela é uma empresa, quando a gente se posiciona dentro do mercado, basicamente ela não tem uma vida longa, né? Ainda está engatilhando, como nós costumamos dizer, né? Está iniciando. Mas hoje nós estamos inseridos com uma clínica aqui na cidade de Carazinho e uma clínica na cidade de Não Metoque, né? Então as nossas estruturas estão localizadas dentro desses dois municípios, mas nós temos a capacidade de atender em qualquer local do Brasil, né? Então hoje o nosso processo é diferente, nós temos clientes no Pará, no Maranhão, São Paulo, né? Então todo o gerenciamento, toda a estrutura é feito através de Carazinho, que é a nossa matriz, e em cidades a gente arruma determinados parceiros para executar alguma atividade, né? Principalmente mais para a parte médica, mas sempre com direcionamento da nossa estrutura aqui de Carazinho, desde um agendamento, né, sempre feito aqui. Então o cliente ele não tem lá eu tenho que localizar um prestador fora, não, para ele, se o funcionário dele estiver em Carazinho ou lá no Maranhão, não vai ter muita diferença, porque o contato sempre vai ser a mesma pessoa, né? Então hoje a gente centraliza tudo dessa forma. A Ampla, desde quando ela surgiu, eu sempre digo aqui, foi um casamento perfeito, né, entre a Ampla e a Voiser. As mentalidades são bem parecidas, é a questão da inovação, da sustentabilidade, né? Então foi um casamento que um auxiliou o outro, né? Vocês têm um domínio de processos que estão ajudando nós, e nós temos também muita coisa voltada para a parte da segurança que estamos contribuindo com vocês, né? Então está sendo uma troca, né, de experiências, de vivências que a gente possui.
E dentro disso, hoje basicamente, né, que nem a gente fala ali da inovação, nós sempre buscamos estar inovando, sempre buscamos as atualizações, né? Como um prestador de serviço, nós vendemos informação, né? Então, o nosso trabalho basicamente é vender informação. O cliente nos contrata para isso, né? Então, isso demanda que nós buscamos sempre estar atualizados, correndo atrás de melhorias, né? A gente utiliza cases de sucesso, né? Que nem às vezes a gente comenta com a Flávia, isso daqui que vocês possuem, da maneira que vocês implementaram, pode ser utilizado em qualquer outra empresa, porque se aqui funciona, eles também têm esse mesmo problema anteriormente. Então, com essa solução aqui que vocês implementaram, então a gente busca fazer essas trocas, né, entre clientes. Claro que a gente não divulgar, tem a questão do sigilo e tudo mais, mas tudo que é sucesso, eu acho que o outro tem que também entender, né? Mas ali deu certo, né? Eu sempre digo, a gente precisa se basear, né, e buscar aquilo que está dando certo, e não se comparar com, mas às vezes a gente escuta, mas o fulano não faz, agora porque ele não faz, eu também não vou fazer. Então tem que ter uma mentalidade diferente, né? A gente busca e dentro dessa parceria, né, que a gente buscou junto de vocês, aí acredito que estamos conseguindo, né, fazer um bom trabalho, né, e mantendo sempre o que nós plantamos lá no início, né, que é inovar, é trazer mais segurança, né. Quando a gente fala de agilidade, hoje basicamente 80% das nossas operações são digitais, então a gente também tem uma questão da sustentabilidade, né. Hoje a gente utiliza um software basicamente para 80% das operações, né. Isso facilita, dá agilidade, mantém as documentações atualizadas, né? O papel, eu não consigo ter gestão sobre o papel, né? A gestão do papel, ele é muito mais complexo do que quando eu tenho todas as informações centralizadas dentro de um sistema, que hoje é o que nós conseguimos, né, implementar. E claro, também a questão da transparência, né? Hoje a empresa cliente, assim como vocês, ela tem todo o acesso, né? Então tudo que nós executamos, o cliente ele consegue localizar lá, né? Tu tem um documento, um laudo pronto? Sim, tem. Onde é que está? Sabe que está dentro do sistema, pode buscar, né? Então nós plantamos essa facilidade, né? Eu digo que nós temos uma mentalidade bem semelhante, né? Assim como vocês buscam agilidade, né, economia lá numa obra para o cliente, né, executar, deixar algo que seja operacional, né? Que a gente sempre fala, né, não adianta fazer algo que seja bonito e não seja operacional, né? Então a gente também tem essa visão para o nosso cliente. Legal. Eu acho que tu falou algumas coisas que se encaixam realmente, né? Acho que, assim, por exemplo, a Ampla de Carazinho para o Brasil, né? Se vocês não têm uma organização técnica bem montada, isso se torna uma dor de cabeça, né? Então, realmente reflete, né? Mesmo como você falou, que é uma empresa que está engatilhando, né, ainda, mas já demonstra o potencial que vocês têm, né? E a coragem, o empreendedorismo de vocês estarem desbravando, né, o Brasil todo. Sim. E terem uma estrutura, um modo de trabalho que proporciona isso. Acredito que a inovação, né, como você citou, é um dos pilares que, assim como a Voiser, né, vocês também têm, e que ela proporciona vocês estarem presentes em vários pontos geográficos diferentes, né, se adaptando aos processos, se adaptando aos modelos locais de trabalho para que consiga atingir os objetivos. Eu até fiz alguns pontos aqui da tua fala, né, que achei bem importante, e esse é né, e eu acho que a gente, né, Flávia, a gente, como tem operações em outros estados do Brasil também, a gente utiliza muito o serviço de vocês. Exatamente o que eu ia comentar, né? Por favor. Hoje a gente tem um ganho de tempo gigante, né? Antigamente a gente fazia todo
esse contato com as nossas clínicas parceiras até então, para fazer os agendamentos dos exames médicos, periódicos, admissionais, né? E quando a gente teve a parceria com a Ampla, a gente conseguiu reduzir o nosso tempo de trabalho gigantemente, né? Porque a gente tem colaboradores a nível nacional, em vários outros estados e cidades diferentes, né? Então a gente tinha muito tempo dedicado para fazer esse agendamento, fazer o pagamento. Hoje é tudo centralizado, vem para nós prontinho, só realmente fazer a conferência, a validação dessas informações. Então a gente teve muita agilidade nesse processo, que realmente deixou o nosso foco para outras atividades, né, do nosso time ali para desenvolvimento de pessoas. Além de ter o controle quase em tempo real, em tempo real, tudo em tempo real. A gente também agiliza a demanda com o nosso cliente lá, que nos solicita o documento, e com toda essa operação, né, centralizada e organizada com a Ampla, a gente consegue ter isso em tempo real e entregar já para o cliente lá, para a obra não parar, né? Ou para a gente poder entrar imediatamente na operação. Muitas vezes a gente precisava buscar um laudo técnico ou alguma informação, por exemplo, das próprias fichas de EPIs, né? E hoje, com alguns cliques, a gente consegue emitir os relatórios, os laudos, é tudo muito de fácil acesso, né? O gerenciamento de atestados que a gente estava conversando, alinhando, né? Então, a gente consegue ter indicadores, né, da saúde e segurança do trabalho. A gente consegue ter o nível de agendamentos, quantos agendamentos estão acontecendo dentro do prazo, do gerenciamento de atestados médicos, né, da parte dos laudos técnicos, né? Então, a gente consegue ter realmente essa facilidade de comunicação com a Ampla, né? Então, a gente precisa de um suporte, o resultado e o retorno, ele é imediato, né, muitas vezes. Fora também toda essa parceria que a gente tem de, precisamos de um suporte, a gente vem, já se reúne, já conversa, né? Então, essa tecnologia, essa facilidade em comunicação nos ajuda muito lá na ponta, né? Para entregar o melhor para o nosso colaborador, para que ele esteja mais seguro, né? Para que ele tenha esse respaldo, ele entenda os seus riscos, né? E a gente, com isso, monta o nosso plano de ação com estratégias para que a gente possa cada vez mais ter um espaço seguro e saudável do trabalho, né? Falando em EPIs, né? Pelo menos ali, hoje a gente sabe, tem certeza, e o colaborador confia que está tudo certo com os EPIs deles, né? Com certeza. Né? Então, sim, o controle através da operação digital que comentaste, né? A gente, dessa centralização do controle de tudo isso, a gente consegue ter certeza que está tudo certo lá com o que ele tem, que ele utiliza, né? E com tecnologia, né? Porque vai ali, retira a EPI, entrou na empresa hoje, né? Tem já toda uma lista, a gente tem toda uma estrutura, uma política, né? Do que cada cargo precisa de equipamentos de proteção. Chega ali o colaborador, né? Já tem todo o checklist pronto, eles recebem, retiram, fazem as trocas de assinatura biométrica, né? Então isso já vai para o sistema com validade legal, então isso traz segurança para nós e para o próprio colaborador, que tem acesso a isso, inclusive por um aplicativo, né? Sim. Então se o colaborador ele quiser acompanhar isso, né, ele ainda consegue ter um aplicativo com essas informações, né? Então isso também traz transparência, que é o que a gente preza muito, né? Pela clareza, pela transparência, então, tem na mão. O colaborador tem na sua mão. Tem na sua mão. A informação que ele precisa. Exatamente. Que legal. Pessoal, a gente está tentando, né, como o Regis falou, trazer os cases, né? Os cases que fazem sentido apresentar para vocês da nossa loucura, do dia a dia, do que passa dentro da Voiser. Então a gente vai cada vez mais trazer parceiros aqui para o Voz 1360 para mostrar para vocês a importância de cada disciplina imersa aqui dentro do Grupo Voiser, né? Vamos trazer aí parceiros, fabricantes, pessoas técnicas, né? Todos que fizerem sentido para vocês conhecer e também estar um pouquinho mais próximo de nós, a gente vai estar apresentando aqui. Mas aí esse bate-papo aqui, ele também tem um propósito, né? Que vou pegar o gancho que o Regis aí nos falou antes, e eu acho que é bem oportuno, e eu até participo de outras frentes aqui no município de Carazinho,
onde a gente debate sobre a replicação do conhecimento e a importância disso dentro da cultura das organizações de um ecossistema, né? Hoje a Voiser também está com sede na região metropolitana de Porto Alegre e quanto isso também lá a gente precisa refletir, né? Então, eu acho que tu falou ali uma coisa bem legal, assim, que é você falar dos cases que dão certo, né? Falar do que a gente realmente faz, porque a gente não vem aqui para o nosso mundo para guardar as coisas, e isso é uma coisa que eu trago comigo, né, como profissional, que tudo que a gente aprende e puder repassar, né, seja para parceiros de negócio, digamos assim, né, e ampliar a cultura da organização, acaba que o mercado todo ele vai se nivelar, e ele se nivela a um topo maior, assim, né, a gente não tem aquelas diferenças, né, eu não gosto de dizer disputa, né, Sim. mas sim que a gente possa estar trabalhando no mesmo nível. Então, de entendimento, de conversação, de empresa, né? Então, nesse caso aqui, como a Ampla, que todos os colaboradores de todas as empresas possam conhecer o nosso case junto a vocês, né? Conhecer vocês e também possam utilizar desse recurso para fazer com que as suas operações trabalhem corretamente, né? Então, disseminar essa ideia, essa informação e mostrar o que a gente está fazendo, ele é positivo, né? Não se trata de alguma coisa, não é um segredo, digamos Sim. assim, é algo necessário para que todos consigam crescer como organizações, né? Exato. Então, acho que tu falou ali, né, antes da tua fala, e eu queria só reforçar isso, sim, que eu também penso da mesma forma e acho muito importante tanto para nós aqui quanto para as pessoas que estão nos ouvindo, os empresários, né, as pessoas do setor que cuidam, né, como o DHO, aqui na empresa, então a importância disso. E conhecimento, ele é importante, né? Sim. E nessa temática mais ainda. E a segurança, ela não pode ser só vista como algo de preciso ter uma estrutura ou preciso ter um laudo porque tem uma legislação, né, que fiscaliza. Não, a segurança, ela tem que fazer parte, né, da organização como um todo. E se a gente tem conhecimento, se a gente tem essa conexão, essa sinergia, né, acaba sendo parte do nosso dia a dia a segurança, né, e não só uma exigência legal, por exemplo. O conhecimento, né, eu sempre costumo brincar que ele tem que ser compartilhado. Senão ele vira um segredo, né? E quem guarda segredo é baú, aí não serve para nada, né? Então nós sempre tínhamos lá, assim como o mercado, né? Ele exige essa questão muitas vezes, um lado negativo ainda, né? Uma mentalidade muito ultrapassada, né? De deu certo, eu fiz, guardo para mim, né? Assim como a gente não tem capacidade sozinha de criar tudo novo, então a gente também precisa uma troca nessa inovação. Então, no momento que eu armazeno, guardo aquilo que eu tive sucesso, não vou receber nada, né? O conhecimento, ele tem que ser uma troca, ele é uma via de mão dupla, a gente sempre fala. E na parte técnica lá, a gente também tem a pessoa que sabe um pouco mais, tem um domínio e às vezes tem um receio de passar adiante, né? A gente sempre brinca, isso aí, se tu conhece, passa, se não vira segredo, não vai servir para nada, né? E tu também não consegue evoluir só com o teu domínio, né? Tu precisa que haja essa troca para ter uma evolução, né? Crescimento, né? O crescimento, né? E pegando um gancho do que a Flávia estava falando, né? A questão da segurança, né? Da importância. É o que a gente encontra aqui no grupo, né, da Voiser, que a gente sempre fala, a segurança, ela não pode ser uma prioridade dentro da nossa atividade. Ela tem que ser uma cultura, ela tem que ter um valor dentro da empresa, né, porque a prioridade, eu particularmente entendo, né, e às vezes a gente, em outras experiências que eu tinha, eu chegava nas empresas, eles falavam para mim, não, aqui tu fica tranquilo que a nossa prioridade é a segurança. Eu já ficava, agora tu me assustou. E eles, o que houve? Deu, não, cara, é que para mim, na minha concepção, a prioridade, ela muda.
Então, hoje a minha prioridade até o meio-dia é fazer algo, e aí daqui a pouco pode aparecer algo melhor e eu falar bem assim, isso daqui eu não vou fazer hoje, vou deixar para amanhã. Então, eu entendo que a segurança, quando a gente trata ela como uma prioridade e não um valor e uma cultura, ela pode em alguns momentos ser deixada de lado. Tipo, agora a minha prioridade é a produção, é entregar uma obra e só faz. E aí esquece a segurança, né? Então, a segurança, de fato, ela precisa ser vivida no dia a dia, né? Assim como eu sempre digo, alguém espera nós retornar para casa, né? Do nosso ambiente de trabalho. E o que vai fazer essa diferença entre eu voltar ou não, ou voltar com alguma lesão, é o que eu vivi ali dentro daquele dia. E a segurança é esse elemento, né? Como a Flávia bem lembrou, né? Ela precisa sim ser uma cultura, né? A gente tem que ter o entendimento daquilo ali, né? E não tratar ela como uma prioridade. Que a prioridade, como a gente sabe, ela vai alternando durante os eventos vão aparecendo, a gente, isso aqui era prioridade, agora já não é mais, que surgiu uma nova demanda, né? E quando a gente fala de segurança, a gente não fala só de segurança mesmo, a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de bem-estar, a gente tá falando de adoecimento mental, né, psicológico, então tem várias áreas ali que a gente precisa analisar, né, cada caso, ter um cuidado, e isso tem que fazer parte das organizações do dia a dia, né, isso é extremamente importante. Aproveitar um gatilho, né? Pessoal, nós vamos fazer um episódio sobre NR01, já estou aproveitando para convidar todos aí para estarem ouvindo, né, e curtindo conosco esse novo bate-papo, né? Vamos convidar o nosso Regis aqui para estar junto conosco e vamos bater um papo aí sobre NR01 que a Flávia acabou de falar um pouquinho aí. Isso aí. Desculpa te interromper. Não, mas é isso mesmo, a gente vai trazer um pouquinho melhor sobre esse tema que tá quentinho ainda, né? E é importante também passar esse conhecimento, né, para as demais empresas aí, de ações que a gente pode estar proporcionando aí tanto para a empresa quanto para os colaboradores, né? Sobre pegar o gatilho também, os gatilhos, a gente dos gatilhos, né? Da segurança, né? A importância do colaborador, né? A gente, toda a empresa, ela não pode parar, né? É uma operação que ela é infinita, né? O negócio é infinito, tu tem que estar, tanto a Voiser quanto a AMPA, né? Ela tem que estar sobrevivendo um dia depois do outro. E todos os colaboradores, né, fazem parte de uma engrenagem. Então, falando do que vocês estavam dizendo antes, né? Se um colaborador adoece ou, né, tem um problema de segurança do trabalho lá na obra e venha faltar na sua operação, né, por um dia, horas ou, né, meses, enfim, né, isso, imagina quanto é um problema para uma organização. Então, ele não é uma prioridade, né? Ele é algo que tem que ser cotidiano e operacional, ele tem que estar a segurança do trabalho tem que estar inserida no dia a dia como algo essencial, como uma caneta, assim, né? Um mouse, alguma coisa que você precisa estar com isso no teu normal do dia, né? Então, realmente é um fato importante. E principalmente porque os colaboradores em si, né? Se a gente tem como prevenir algo, né? Então a gente tem que se planejar para isso, para não parar a operação, né? A gente sabe que tem afastamentos ali que são fora o contexto do trabalho, né? Mas o que está relacionado diretamente às organizações é importante que a gente se planeje antecipadamente, identifique esses riscos e planeje então ações para mitigar isso, né? Se afetar diretamente aí a operação do dia a dia, né? Legal. Essas ações, né, que a Flávia comentou ali, que o Sandro também lembrou, ainda a gente encontra, né, algumas empresas que têm aquela mentalidade que a segurança é uma perda de tempo. E aí é onde a gente sempre entra no quesito,
tirar um funcionário ali para passar uma instrução em 1 hora, 2 horas, não, é perda de tempo. Ele entrega uma máquina lá na mão dele, ele vai lá, corta um dedo fora. Aí são 90 dias de perda de tempo. Então, a segurança, seja tempo, seja dinheiro, ela não pode ser vista como um gasto, né? Ela tem que ser vista como um investimento. Isso ainda, a gente tem empresas que estão bem evoluídas, né, como vocês, mas a gente ainda encontra lá fora, né, algumas empresas que têm essa mentalidade que segurança é custo, gasto e besteira, né, e aí vai virar a chave quando tem um problema desse, quando entender que um treinamento lá de 2 horas poderia ter mantido o trabalhador lá por 90 dias dentro da empresa dele. A gente sabe que hoje também a gente tem uma dificuldade de mão de obra, né, em algumas áreas mais forte ainda, né, então tu substituir, né, mesmo que tu tenha mão de obra, tu treinar, né, a gente sempre fala, tu treinar leva tempo, né, uma pessoa que está produzindo ali vai diminuir a produção dela para ensinar uma pessoa nova, então todo esse processo, isso sim a gente precisa ver como perda de tempo e não sim. Quando a gente investir na questão da segurança ali. Né? E ainda hoje, por exemplo, em áreas de risco, trabalhos mais braçais ou trabalhos que exige mais o controle da segurança do trabalho, né? Sim. Eles estão se tornando escassos, esses profissionais. Hoje, com a digitalização e globalização, né, as pessoas têm uma tendência de ir para o mercado de trabalho mais digital, mais fácil, onde o dinheiro fica menos suado, né? Sim. Então, tu perder um colaborador que ainda atua nessa área, ele é cada vez mais doloroso. Então, a gente tem que cuidar mesmo, né? A gente tem, eu acho que com a Ampla, né, esse cuidado. Temos a parte da operação digital, né, a abrangência nacional. É uma empresa que a gente está gostando muito de ter como parceira, né, e queremos aí que nossa parceria seja longeva, né? Com certeza. E com esse intuito de estar, que a Voiser tem, de estar formando cada vez mais parcerias, né? A gente quer dar essa oportunidade para que todos os parceiros possam estar aqui nesse momento. Regis, tu queres dar deixar uma mensagem para nós aqui, para o pessoal que está assistindo, sobre a Ampla, sobre a importância, né, para a gente se encaminhar para o final? Não, com certeza. O nosso intuito também, né, como Ampla, é continuar essa parceria por muitos anos, né, e sempre aprimorando e trazendo o maior benefício, que nem a gente sempre fala, a questão, a gente sempre entende lá a questão do empregador, né, mas o maior benefício é quando a gente tem lá um funcionário saudável, um funcionário que ele escolhe estar ali na nossa empresa, né, que hoje é como a gente estava comentando, né, sobre a questão da mão de obra, né, então o funcionário ele tem que se sentir pertencente àquilo ali, né, e a segurança, quando nós fizemos os treinamentos, a gente sempre fala para o pessoal, cara, vocês quando vão lá fazer uma entrevista de emprego, vocês perguntam tudo o que vocês querem. Vai ter salário, vai ter vale alimentação, vai ter plano de saúde, vai ter isso. Quando você pergunta se vai ter segurança, então a segurança ela também tem que ser uma via de mão dupla, né? Então para o pessoal que tá nos acompanhando, que está ouvindo, né? Eles também são ela importante dentro disso. Eles têm que entender que a segurança ela é um benefício também, né? Que a empresa oferece, né? Então hoje se a gente pegar lá se fazer uma entrevista na Voiser, né, um dos benefícios que teriam que estar lá, além do plano de saúde, vale alimentação, é a segurança, né, que esse é um valor que vocês têm, né, e muitas vezes o colaborador ele não tem essa ideia, né, para ele, vou receber, cara, o que adianta garantir um salário, mas não garantir que tu vai retornar para tua casa? Então, dentro disso, né, que cada um fomente, né, a questão da cultura, que nem a gente estava falando, né, a gente sabe que a cultura ela é um processo
muitos anos, né? O pessoal fala, nossa, eu sempre uso o Japão de exemplo, né? O pessoal diz, nossa, o Japão, a cultura do Japão é linda. Quantos anos tem o Japão, né? O Japão é um país milenar, né? Então, quando a gente compara com outros países, já deu tempo deles ter uma identidade própria, uma cultura implementada, né? Então, a cultura ela não vai nascer do dia para a noite, ela precisa ser trabalhada. E assim como a empresa ela trabalha, nós como empregados, a gente também tem o nosso papel ali dentro desse cenário, né? E nós como Ampla é o que a gente busca, né? Tanto conscientizar ambas as partes, né? Tanto o empregador a fazer o investimento necessário, né? Desde que seja valor ou tempo, o equipamento, e também que o colaborador, que ele nasça lá uma sementinha na cabeça dele, ele começa a entender o quanto valioso é a segurança dentro do dia dele. Legal, muito bom. Flávia. Eu acredito que a mensagem que eu deixo para nós fazer o nosso encerramento, né, é que as organizações realmente vejam isso como um investimento, porque de fato né? Tem um porquê de existir a segurança, né? Não é só realmente você comprar equipamento de proteção e tô seguro, não, é muito mais amplo, né? É treinamento, é você proporcionar um ambiente de diálogo, de escuta, é olhar cada caso, né? Então a gente precisa olhar para isso, né? É algo que deveria de ser muito importante, um pilar em todas as empresas, né? Mas é isso. Acho que a gente está juntos aí nessa parceria, né? Já faz um tempo e acredito que podemos aí ter muitos mais frutos, né? Tem bastante coisa aí de ideias que a gente vai estar implementando, né? E tendo uma empresa que compactua com a nossa ideia, né? Já facilita bastante para que a gente consiga realmente fazer tirar do papel, né? O nosso plano de ação e as ideias, né? Então é extremamente importante contar com uma empresa séria, né, e que possa nos apoiar em todas as áreas, né? Show de bola. Obrigado, Regis. Obrigado, Flávia. Nós que agradecemos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então, estamos encerrando aí nosso bate-papo com a Ampla, né, no nosso Voz 360. Espero que todos tenham curtido, conhecer um pouquinho do nosso mundo, né, e fiquem espertos que logo teremos mais. Um abraço a todos. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau.